Salve, salve, galera. Primeira parte de um conteúdo dividido em dois. Então, na nossa aula do número 7, agora nós vamos começar a ver a primeira parte, né, de uma nova escola, de uma nova corrente artística. E aí depois, na aula 8, nossa próxima aula, a gente vai ver o restante disso que eu vou chamar de barroco. Olha só que legal. Você consegue ver por essa tela aí inicial que o barroco é uma escola que também tem uma representação, vamos dizer assim, bem realista, né, dos fatos. Afinal de contas, tem muita gente que se confunde aí até de que essa pintura seja efetivamente uma pintura e não algo parecido com uma fotografia, por exemplo, né? Então, essa nossa parte 1 vai tratar basicamente, né, da pintura do barroco. Nós vamos falar de características gerais e tal, né, do barroco, e vamos adentrar também a escultura barroca. Por que eu dividi em dois? Porque o barroco tem uma representação muito grande, né, na Holanda também, nos Países Baixos, e tem, né, muito importantemente, né, aqui no Brasil, um grande nome que a gente vai ver na nossa aula que vem. Tá? Por isso, duas aulas então, para a gente falar do barroco, não que ele seja algo também tão grandioso e importante, mas de certa forma é importante, principalmente aqui pelo Brasil, e por um tema que o Enem adora, ok? Então, venham comigo que vocês não vão se arrepender de dividir o barroco em dois, ok? Bom, então tá aí a nossa aula número 7, né? Com uma imagem, né, que eu já quero começar a falar. Vocês estão vendo exatamente aí Jesus à esquerda, com alguém com o dedo lá dentro de uma das chagas, né, onde a lança perfurou a lateral de Jesus, e esse alguém é ninguém mais, ninguém menos do que São Tomé, aquele que só acredita vendo, naquela famosa história da passagem bíblica que Jesus veio falar com os apóstolos várias vezes, Tomé nunca estava presente, até o dia, né, então que Tomé estava presente quando Jesus veio, e aí Jesus falou para ele, você não acredita que era eu, né, então vem aqui, põe os dedos nas minhas chagas. E ele falou, não, Senhor, eu acredito que seja você, eu não preciso fazer isso, perdão. E ele falou, não, se não queria realmente comprovar que sou eu, vem aqui, põe o dedo nas minhas chagas. E ele vai lá e realmente coloca o dedo e comprova que aquele era Jesus Cristo ressuscitado. Histórias bíblicas representadas pelo barroco. Opa, peraí, história bíblica representada pelo barroco? Você vai ver que a igreja volta com uma certa força nesse momento aí do barroco. Então vamos lá para o nosso querido contexto, né, que é como sempre iniciam todas as nossas aulas. Muito bem. No começo, né, de tudo, quando a gente está lá na aula passada ainda, quando a gente está lá no Renascimento, vocês devem lembrar que eu falei bastante para vocês de um mundo antropocêntrico, que tinha o homem como medida para todas as coisas. É um mundo questionador, é um mundo científico, é um mundo em que a reforma protestante, feita pelo Lutero, vai ser algo até esperado, né? Quer dizer, para quem não lembra das aulas de história, Lutero era um padre alemão que se revolta contra a maneira que a Igreja Católica está conduzindo a sua própria religião, tranca a sua igreja lá na Alemanha e prega na porta dela 95 teses que ele defendia que deveriam ser alteradas, deveriam ser mudadas, né, na Igreja Católica. Entre elas, né, a oração da missa na língua materna, na língua nativa do país, e não mais em latim, a livre interpretação da Bíblia, entre outras coisas que a Igreja Católica não permitia aos seus fiéis. Então, é um mundo questionador que vai originar essa reforma protestante. Daí vem as várias religiões, né, protestantes, o luteranismo sendo a primeira delas, ok? Calvinismo, todas aquelas outras que vocês veem lá, né, o anglicanismo que vocês veem nas aulas de história, ok? Então é importante você saber, nós partimos desse mundo e chegamos neste mundo, tá? Esse não é o mundo do barroco. O mundo do barroco é esse que está à sua direita. Quando a gente tem um momento do barroco, a gente vai ter, de certo modo, um retorno à Idade Média. Cuidado, que você já viu ali na tela que eu coloquei aspas nessa expressão. Tá? Então não é exatamente um retorno a uma religiosidade tão forte quanto aquela que a gente tinha lá na Idade Média. Claro, nada vai ser tão forte em religiosidade quanto a Idade Média. Mas a importância da religião volta a subir nesse período. Então, se ela estava em baixa no momento do Renascimento, algum tempo depois, ou seja, já bem dizer no século seguinte, essa influência da igreja começa a crescer novamente. E é claro que essa influência da igreja crescendo novamente, ela vai acabar influenciando, né, não só a arte, como a história como um todo. Então, se a gente pegar, né, o que foi a reforma protestante para os protestantes, a Igreja Católica vai contra-atacar com uma coisa chamada contra-reforma, já na grafia nova, né, com 2 R's ali, gostou, né? Essa contra-reforma, que você também vê lá nas aulas de história, nada mais é do que a reação da Igreja Católica, então, à reforma protestante.
essa contra-reforma, né, vai endurecer o jogo contra aqueles caras, né, que são os pecadores, aqueles que vão indo para o lado, né, que vão se desviando do caminho, que vão dando aquela olhadinha, flertando com outras possibilidades de religião, vão ser duramente punidos pela Igreja Católica nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, é exatamente nesse momento que se instaura a Inquisição. Não precisa falar mais nada, né? Ou seja, olha a perseguição que vai acontecer aos infiéis, aos hereges, como eram chamados aqueles, então, que não seguiam, né, os preceitos da Igreja Católica. Tá? Então, o que tudo isso vai originar? Vai acabar originando um contexto, né, em que a religiosidade vai novamente aumentar e vai estar novamente em evidência, como eu acabei de falar para você. Tá? Bom, essa contra-reforma, então, é só um, né, dos motivos para que a gente tenha um homem muito dividido nesse momento do Barroco. Na verdade, né, um homem dividido entre a ciência, entre o livre questionamento, entre as ideias filosóficas, humanistas trazidas lá do Renascimento e essa volta à religião, essa cobrança toda, né, da igreja, essa ideia, né, de que o pecado está presente a todo momento, que se eu me desviar eu vou estar pecando. Ou seja, eu tenho um homem dividido nesse momento aqui que vai viver uma intensa tensão. Tá, mas essa tensão aí pode ser o quê? Essa tensão normalmente é entre dois polos, né? É uma luta, né? Aquela história, né, do diabinho e do anjinho aqui, um de cada lado. O homem do Barroco é mais ou menos isso. É um cara que vai olhar para o lado, vai olhar para o outro lado e não vai saber qual caminho seguir. Então essa tensão constante que esse homem tem, ela está sempre ligada a algo ligado à igreja e a algo não ligado à igreja. Por exemplo, nós temos tensão absoluta nesse momento aqui entre a religião e a ciência. Claro, o questionamento que a ciência trouxe para a gente e aquilo que a religião prega para a gente. Então, por exemplo, a ideia da ciência de fazer estudos anatômicos é uma coisa que não combina com aquilo que a religião interpreta como algo bom do ser humano fazer. Ou então, né, o questionamento de seguir cegamente a fé ou seguir uma ideia mais racional do mundo, né, questionar mais a respeito do mundo. Ao mesmo tempo que a gente também tem um questionamento, como eu falei agora há pouco, né, muito grande entre o pecado e o perdão. Ou seja, eu quero viver bem, eu não quero viver em pecado. Eu quero, por mais que eu peque, eu tenho consciência que eu errei, eu quero pedir perdão para Deus, para voltar a andar no caminho da retidão. Então, olha que oposição, né? É sempre um homem numa gangorra, numa ideia, né, de não saber exatamente como agir. Tá? Esse é o homem do Barroco. Mas tem mais. A tensão que a gente tem nesse momento aqui é também entre o sagrado e o profano. E aí, eu vou na missa no domingo ou me deleito com aquela prostituta deliciosa que eu já conheço há bastante tempo? Eu vou adorar aquela prostituta e encher ela de presentes, escrever poeminhas depois para elogiar a noitada que a gente teve? Ou eu vou fazer confissão de tudo isso para o padre, voltando, né, para o sagrado? Então são essas lutas internas aí que o homem barroco tem, ok? A ideia, né, daquilo que é um prazer corporal, um prazer físico, e ao mesmo tempo, né, eu ter consciência de que eu tenho uma alma, de que eu tenho um espírito, ou seja, essa batalha entre aproveito os deleites do meu corpo, ou ao mesmo tempo, né, busco a salvação da minha alma, mas e aí, se eu chegar lá na vida eterna e não tiver vida eterna, deixei de aproveitar a minha vida aqui na terra, ou então não, vou me guardar direitinho, né, vou cuidar do meu corpo, mas opa, tropecei de repente, nossa, já estou em pecado, não vou mais conseguir salvar a minha alma depois. Não era fácil ser barroco não, gente, é viver constantemente entre esses dois polos. Dentro do barroco isso vai ganhar uma característica, nós vamos chamar essa oposição de dois polos opostos aí de dualismo, que é exatamente, né, o que dá conta dessas oposições do homem barroco. Talvez isso explique uma das principais características que a gente vai ver na pintura barroca, que é o chiaro escuro. Eu coloquei ali exatamente, né, com ponto de interrogação, porque talvez isso explique essa oposição, né, de polos. Chiaro escuro, o nome, né, vem do italiano, quer dizer claro escuro, ou seja, né, estar entre o bem e o mal, estar entre o sagrado e o profano, ou seja, pecado e perdão, aquela oposição entre o escuro e aquilo que é claro. Ok? Essa, então, ideia de misturar escuro e claro, dentro de uma mesma cena, inclusive, mostrar essa divisão, é muito comum dentro dos quadros, né, das pinturas desse momento aí do barroco, principalmente dos italianos do barroco. Você quer ver? Eu vou mostrar exemplos aí para você. Tá? Mas antes, né, da gente ver isso, eu quero que a gente entenda algumas outras características para que fique bem claro. Primeiro, você se perguntou por que eu fiz slides assim tão rebuscados, tão trabalhados, com flores, folhas, voltas e caprichos em volta, né, de todo esse slide aí? Não? Não se perguntou? Se você não se perguntou, você deveria ter se perguntado. Afinal de contas, né, o barroco é a escola do exagero,
É a escola dos detalhes, dos mínimos detalhes, em que eu vou fazer voltas, 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 folhas, flores, anjinhos de cabelos encaracolados com dobras nas roupas, tudo isso junto forma um panorama barroco. Olha lá para a tela. Você não tem exatamente uma moldura caprichada dessa maneira? Ou seja, esse exagero barroco, eu espero que fique vigente aí para você, fique latente para você nessa tela que você está vendo, tá? Então, como eu disse, essa é a escola dos detalhes. Não só dos detalhes, dos mínimos detalhes, como um exagero de detalhes, uma profusão de anjos, santos, galhos, folhas, tudo aquilo que a gente puder, texturas, tudo aquilo que a gente puder inserir dentro de um quadro, de uma escultura, a gente vai ter numa ideia de barroco. Tá? Assim também como é a escola da ornamentação. Para quem não sabe o significado de ornamentação, é o significado de decoração. Ou seja, tudo isso em conjunto forma a ideia do barroco. Aliás, cara, que lugar é esse que eu vim parar aqui? Meu, olha a decoração desse teto, olha quanto ouro aqui em volta. Nossa, você sabe que lugar é esse que eu estou aqui? Eu estou aqui na igreja de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Olha, que é uma das igrejas mais barrocas que a gente tem no Brasil. Agora você está entendendo o que é exagero, o que é ornamentação. Olhe como é essa igreja aqui à volta. Bom, agora você está entendendo exatamente qual que é a ideia, né, de uma igreja barroca. Então, essa ideia do exagero, essa ideia da ornamentação, ela está presente aqui, ó, em toda a minha volta. Viram só, então, o que é a ornamentação? Isso é exatamente uma das características que a gente tem aí dentro, né, do barroco. Então, isso também tem um pouco a ver, na verdade, né, com esse momento que o homem está passando. Essa angústia, esse desespero, né, que ele tem, esse medo do que vai acontecer depois, certamente é uma das coisas que o homem não sabe o que está esperando ele, né, logo na vida após a morte. Então o homem começa a se preocupar com a passagem do tempo. Na verdade, não tanto com a passagem do tempo, e sim com a morte, né? O homem vai ter a todo momento a ideia de que, meu Deus, a morte está se aproximando, e agora, será que a minha alma vai para o inferno, vai para o céu? Então tudo isso passa a ser uma preocupação do homem nesse momento aí do barroco. Daí exatamente então essa preocupação com tudo aquilo de novo que vem, com tudo aquilo de diferente que a gente tem nesse momento aqui do barroco. Ok? Bom, fora isso, né, eu tinha dito para vocês que a gente ia ver algumas características aí do barroco, agora nós vamos ver isso na prática, né? Então vamos começar pelo Caravaggio, né, um dos maiores nomes que a gente tem no barroco, pintando cena bíblica. Vocês vão ver que ele não pinta só cena bíblica, mas uma, né, das cenas que o Caravaggio vai pintar é uma passagem bíblica em que a Judite, né, vai se transformar, né, vai se travestir de cortesã para enganar, né, um general de um exército rival chamado Holofernes. Repare, né, nessa cena como o exato momento em que ela está cortando o pescoço do Holofernes, que inclusive ela vai levantar essa cabeça de uma bandeja depois, né? O exato momento que ela está cortando, né, com o esguicho de sangue que está saindo ali, é o que está sendo representado aí nesse momento. Repare também, né, como ela está com uma cara assim de que está fazendo força para fazer isso realmente, né? Então olhe como é muito teatral o barroco, né? Como é muito dramático, como ele está muito preocupado com as feições das pessoas. Ao mesmo tempo que se diferencia, por exemplo, na claridade no rosto da Judite do rosto, né, na criada dela ali do lado, que está na escuridão. Então, logicamente, né, esse chiaro escuro que eu acabei de falar para vocês, se mostrando presente já nesse quadro aí, portanto, então, do Caravaggio. Ok? Querem outro exemplo do Caravaggio? Beleza. Vamos ver uma outra cena também de uma passagem bíblica. Captura de Cristo. Captura de Cristo, o exato momento em que, olha só, Judas vai entregar Jesus lá para os soldados, né, que vão prender Jesus. O que ele está fazendo aqui? Está dando um beijo a Jesus, que é aquilo que leva, né, inclusive, os soldados a pularem em cima de Jesus nesse exato momento. Repare também como o rosto de Jesus é meio claro, meio escuro, bem exatamente característica do barroco. Pergunto para você, o que tem no fundo dessa cena? Não dá para ver, a gente só vê uma coisa escura, né? Então, é essa oposição entre o que é claro e o que é escuro, que a gente está vendo aí na cena. Olha o rosto desse sujeito aqui, bem iluminado. Bem diferente, por exemplo, né, da armadura desse outro cidadão, que a gente vai ver um leve brilho, né, meio cinza, meio esbranquiçado, comparado ao ferro, né, ao cinza do ferro da armadura do cara. Então é isso que eu estou falando quando eu digo de chiaro, quando eu falo para vocês em chiaro e escuro. Essa diferença, então, entre claro e escuro, o próprio nome, né, já adianta para a gente o que a gente tem nas telas aí do Caravaggio. Mas lembra que eu falei que o homem está dividido? Ele vai pintar coisas religiosas, mas ao mesmo tempo também vai ter sacadas que não são necessariamente religiosas. Olha essa outra cena aqui, também pintada pelo Caravaggio. Quem é que está aqui? Senão Baco, né? Deidade, né, da mitologia romana.
Ou seja, né, a gente tem aqui o Deus do vinho, com uma taça de vinho, inclusive, na mão. Então, isso mostra para a gente exatamente essa tensão aí, essa oposição que tem o homem barroco. Eu posso pintar cenas religiosas, eu posso pintar cenas pagãs, digamos assim, de deuses, né, da mitologia. Ok? Bom, mostrei para vocês o exemplo, né, do Caravaggio, italiano. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de um pintor espanhol, o Velázquez, grande Diego Velázquez. Olha só o que ele pinta aqui para a gente em 1632. Uma imagem de Cristo na cruz. Você quer a cena mais religiosa que essa? Não tem, né? As inscrições em cima da cabeça, né, de Cristo. Mas, mais uma vez, eu te pergunto, e aí, o que tem no fundo dessa cena? Ou seja, essa escuridão que a gente vê ali, a resposta que você deu aí para mim foi nada. É claro, porque não tem nada ali. Nessa escuridão, eu consigo fazer o quê? Destacar a figura central. Eu trago para frente, né, aquilo que está em primeiro plano. Ou você consegue olhar para outra coisa que não seja Jesus naquela imagem? Não tem, até porque não tem outra coisa para olhar. E repare que mesmo fazendo isso, né, ele coloca um sombreado ali, ó, né? Então mesmo na escuridão, ele dá um jeito, né, de fazer uma sombra. É uma fonte de luz que entra, parece que da direita para a esquerda, né? Aí, se for você olhando para a tela da esquerda para a direita, né, e que vai gerar essa sombra mesmo na escuridão, mesmo no vazio ali, ok? Bom, Velázquez então é um exemplo, né, de barroco espanhol. Olha um outro exemplo, né, pintor religioso, opa, por que não pintar o profano também? Por que não pintar o secular? Aquilo, né, que tem a ver com a nossa origem, com o nosso dia a dia aqui do cotidiano. Primeiro de tudo, né, o pintor, numa grande piadinha, se autorretrata ali. Então tá ele pintando, como se ele estivesse olhando uma cena, ele olha para a gente, mas na verdade é como se nós estivéssemos sendo representados. Quem é que está à frente dele e está sendo pintado? Provavelmente o rei e a rainha da Espanha. A gente vê o reflexo deles nesse espelho aqui. Então olha o que ele consegue fazer, né? Ele pinta uma pintura invertida. Ele está representando o rei e a rainha, mas é quase como se ele estivesse fazendo um making-off da pintura. Ele está mostrando os bastidores de como foi essa pintura. E ao mesmo tempo, né, está sendo arrumada aqui, né, a princesa, está com 5 anos de idade nesse momento aqui, ou seja, é nela que bate a principal luz do quadro. Então está tudo escuro e quem está mais iluminado é essa pequena menininha que depois vai provavelmente se juntar aos pais para ser pintada lá então pelo Velázquez, que, como eu disse para vocês, se autorretrata ali, né, à esquerda da tela, como você consegue ver. Tá? Então olha o exemplo disso, né? Aí pelo Velázquez a gente já vê também então o cara que pinta algo religioso e algo profano, né? Algo aqui da terra. Até porque o Velázquez é um cara que trabalhou, né, para o rei, trabalhou a serviço, ele virou uma espécie de pintor oficial do rei. Então ele logicamente tinha que pintar outras cenas que não, né, só cenas católicas, cristãs também, ok? Bom, o Velázquez então é um grande exemplo, né, junto com o Caravaggio. Muito bem, só que, como eu tinha prometido para vocês, nós não temos nessa aula, né, só detalhes relacionados à pintura. Nós temos também detalhes da escultura. E a escultura barroca é um caso à parte, viu, gente? Eu quero comentar com vocês, aproveitando para puxar a memória de vocês, relacionado àquilo que a gente viu na nossa última aula. Primeiro, né, nós vamos ter uma dramaticidade imensa. Para quem não ligou, né, o nome à pessoa, dramaticidade aí é aquela característica que está ligada à teatralidade da cena. Então, espere ver nessas representações aí muitas caras e bocas. A gente vai ver, né, formas representadas ali que se parecem em alguns momentos com algo que é teatral mesmo, efetivamente. Tá? Não que a escultura desse momento, do momento anterior, né, do Renascimento, ela não tivesse uma certa dramaticidade. Mas como ela estava mais inspirada lá nos ideais gregos, né, nos ideais clássicos, ela tinha rosto mais impassível, um rosto mais parado, um rosto que não está fazendo força ou sentindo dor, não é um rosto dramático, portanto. Ok? Então aqui sim no Barroco nós vamos ver bastante dramaticidade. Exatamente, né, como a gente viu ali, o exato momento, né, em que a Judite está cortando o pescoço do Holofernes. É a mesma coisa que a gente vai ver aqui. O exato momento em que aquilo acontece e a feição das pessoas modificadas por conta disso. Ok? Então, além da dramaticidade, a escultura barroca, ela vai primar por aquilo que é característica total do Barroco, o exagero. Então a gente vai ver cenas representadas em alguns momentos aí que são muito mais grandiosas do que deveriam ser, né? Tem muito mais rebuscamento, tem muita mais decoração, tem muito mais volta, tem muito mais material, efetivamente, do que precisaria ter, né? Esse é o exagero típico do Barroco, que, como eu já disse para você, está em volta dessa moldurinha aí que você está vendo na tela, ok? Mais do que isso, né? O exagero está presente não só no material utilizado, mas nos detalhes. O Barroco é muito atento aos detalhes. Detalhes, né, de barbas, de cabelos, de roupas. Então, dobras de roupas, né, roupa amassada,
ou então, né, o movimento que a roupa faz quando você se mexe, a dobra exata, né, que acontece no tecido daquilo que está sendo representado, é uma coisa que o barroco vai se preocupar. E isso, de certa forma, por mais que não seja uma das inspirações deles, remete àquele período final lá da escultura grega, chamado de período helenístico. Você está lembrado disso? Tinha o período clássico, que tem muito mais a ver, né, com a escultura do Renascimento, e quando vem o período helenístico, quando começa a se expandir a escultura grega, a gente começa a ter uma influência, né, maior nos detalhes de cabelos, de olhos, de feições das pessoas, que é mais ou menos o que o barroco traz para a gente nesse momento aqui também. Tá? Então não é uma inspiração assim aberta, mas é uma inspiração pelo menos, né, meio difusa, meio vaga, que lembra esse período artístico anterior para a gente. Tá? Não só isso, né, a escultura também vai primar muito pelas poses. E é muito importante que você repare, né, nos exemplos que eu vou dar para você na nossa próxima imagem, porque isso tem bastante a ver depois com o barroco brasileiro, inclusive, né, de uma coisa que o Enem adora cobrar. Então as poses, né, que a gente tem das imagens aqui não são mais poses rígidas, como a gente chama, né? Se você lembrar do primeiro período, né, lá da escultura grega, nós tínhamos, né, o chamado período arcaico, nós tínhamos estátuas rígidas, paradas dessa maneira, com braços ao longo do corpo. A partir do período clássico, opa, eu já tenho um cara arremessando o disco, eu tenho outro cara, né, fazendo um movimento aqui com a mão, eu tenho, né, o Poseidon lançando, né, uma lança, ou seja, eu já tenho um movimento, tanto de braço, quanto de perna, quanto de dedos, né, a gente consegue ver a representação dos dedos mexidos dentro, né, da escultura desse período clássico. Quando vem o período helenístico, então, né, do barroco, aí sim as poses se intensificam. Então é, de certo modo, uma outra proximidade da escultura barroca com essa galera, né, do último período da escultura grega, o período helenístico. E aí a gente vai ver, inclusive, né, pessoas posadas, né, de uma maneira não com o rosto impassível. Ela está com o rosto de dor, se contorcendo, com o braço puxado, olhos fechados, boca aberta para gritar. Gostaram, né? Gostaram da minha representação de estátua barroca ou helenística. É isso que a gente vai ver no nosso próximo slide. Como esse exagero também se dá na pose. E como essa pose também tem um pouco a ver com essa teatralidade, com essa dramaticidade da escultura barroca. Ok? E a nossa última característica, né, antes da gente partir para os exemplos práticos, é pegar o exato momento. Bom, gente, eu coloquei entre aspas aqui exato momento, porque não tem um nome para essa característica, tá? Eu identifico isso como exato momento, porque eu acho que assim você vai entender melhor, que é pegar o exato instante em que a ação está acontecendo. Vamos lembrar dos quadros que a gente acabou de ver. O quadro do Caravaggio, né, de Judas entregando Jesus. Não é o exato momento que ele está ali dando o beijo em Jesus? Não é aquele exato momento? Então é como se o pintor estivesse pronto ali, vendo a ação acontecer e de repente tira uma foto daquele exato momento. Tá? Ou então, como a gente viu antes, né, o momento que a Judite está cortando a cabeça do Holofernes. Ela está ali esperando, o Holofernes está deitado, e no momento que ela passa a faca ali, é o momento que o pintor registra aquele negócio. Então a escultura barroca também vai primar por esse exato momento em que a ação aconteceu. Isso também tem um pouco a ver com a dramaticidade, né, com a teatralidade das cenas. Então olha os exemplos aí, né, que eu trouxe para você. O maior nome da escultura barroca é de um italiano chamado Bernini. Né? O Bernini é um cara que... Olha, vamos comparar, por exemplo, o Davi de Bernini com o Davi lá do Michelangelo. O Davi de Michelangelo, embora seja grandioso, né, embora seja muito bonito nos detalhes, qual é a posição que ele está ocupando? Você lembra? É algo mais ou menos assim. Ó. Ele está parado de lado assim, olhando para o vazio, olhando para o nada. Como que está o Davi do Bernini? Olha lá na tela de novo. Ele está com a cara, né, de quem acabou de arremessar a pedra que vai acertar a testa do Golias, para ele vencer o gigante Golias. Então olha a perna dele para trás, olha como os músculos dele estão retesados, porque afinal de contas ele tem a cetra na mão, né, que é uma espécie de estilingue. Olha como a cara dele parece que ele está fazendo pontaria, né, que ele está fazendo força e pontaria ao mesmo tempo, para chegar exatamente nessa situação de ser o exato momento, então, que ele arremessou a pedra que atingiu a cabeça do Golias, ok? Olhe também essa outra imagem do Bernini, em que a gente tem uma cena mitológica representada, o rapto de Proserpina, que é a Perséfone, né, na mitologia grega. Olhe como ela está se debatendo para não ser raptada, olhe como ela está sendo agarrada pela cintura, mas o que a mão esquerda dela está fazendo? Está empurrando o rosto do sujeito que está raptando ela. Olhe como é o exato momento em que ela está abrindo a boca para gritar.
Então esse exato momento é alguma das coisas, né, que o barroco mais vai primar por representar, seja na escultura, seja na pintura. Sem contar que a gente vê o desespero no rosto dela, né, nos cabelos minimamente esvoaçantes ali, a gente vê a imagem, né, da cena acontecendo naquele exato momento. Então tá aí, 2 exemplos para você, um à esquerda, um à direita. Eu acho muito bacana a gente comparar os 2 Davis, né? O Davi lá do Michelangelo, que é suntuoso, que é grandioso, que é lindíssimo, com esse Davi, que é um pouco mais simples, digamos assim, mas ao mesmo tempo não tem nada de simples, porque afinal de contas ele também mostra o exato momento, ok? Bom, gente, essa foi a primeira parte, né, do Barroco. Prepare-se que na nossa próxima aula do Barroco eu vou continuar com essa ideia aí e você vai ter que relembrar algumas das características que a gente já viu aqui, tá? Então, ó, é o homem dividido, é o claro e escuro, é essa oposição entre bem e mal, é o homem que não sabe se segue os preceitos da igreja ou se segue os prazeres mundanos, e é o exato momento, tá? Como que isso se revela em outras situações do Barroco é assunto para a nossa próxima aula, ok? Até mais, um abraço.